Chegando aqui para o nosso momento EBD, Escola Bíblica Dominical, Escola Bíblica Betel. Qual o tema? O verdadeiro discípulo é uma referência no serviço cristão. Eu espero que esteja tudo bem com você. Se você entrou aí e não for inscrito, não deixe de se inscrever, tá bom? Seja bem-vindo a essa sala de aula, acione o sininho aí, deixe o seu joinha, o seu like, o seu dislike, comente, compartilhe, seja bênção. Olha só, vamos lá. O verdadeiro discípulo é uma referência no serviço cristão. Eu quero pedir a Deus que o Espírito Santo ilumine a minha e a sua mente, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender essa palavra de maneira clara e colocarmos em prática na nossa vida, que é o mais importante, tá bom? Texto áureo, todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. Oh, glória a Jesus! E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. João tinha propriedade. O bom testemunho de um verdadeiro discípulo é alcançado ao longo de uma trajetória que segue o exemplo do ministério de Jesus. Vamos lá. Quais são os objetivos dessa lição? Expor a importância do testemunho, ensinar como obter uma vida transformada e ressaltar aspectos da prática do bem. Texto de referência, ele está baseado em primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versos do 8 ao 12. Nós não vamos ler para ganharmos tempo, lembrando sempre que aqui nós não somos bem uma aula, é uma síntese, um resumão para que você possa agregar algum conteúdo aí dentro daquilo que você já está buscando, que o Espírito Santo te deu, tá bom? Qual é a introdução? O termo testemunho do grego marturia, que se refere a alguém que testifica, afirma, confirma um determinado fato, e assim como alguém também que está apto a morrer por aquele ideal. Marturia, ela vem da palavra Marte, ou a palavra Marte vem de marturia, de alguém que se entrega por um ideal. O testemunho cristão é pessoal e produzido à medida que o crente se relaciona e interage socialmente. Credenciais do bom testemunho. Qual é a credencial? O que credencia o bom testemunho? O que dá crédito ao bom testemunho? Bom, ao escrever a epístola de João, João teve triplo objetivo: elogiar e incentivar o ministério da hospitalidade de Gaio, advertir e condenar o comportamento ditatorial de Diótrefes e louvar a Deus pelo exemplo positivo de Demétrio. Gaio e Demétrio com testemunhos positivos, mas Diótrefes dando mau exemplo, mas carregando a palavra de Deus. Vamos lá. Compaixão e amor. O que credencia também o testemunho, a gente poderia acrescentar aqui, você pode até anotar aí para você falar na sua aula, é Jó. Jó, quando a gente lê Jó no capítulo 1, é bom a gente ressaltar, lembrando sempre que Jó é o único homem na Bíblia que Deus dá testemunho dele. Deus apresenta a Jó. O texto diz: havia um homem na terra de Uz, sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E é justamente a respeito desse estilo de vida que Deus dá testemunho desse homem. Havia um homem, havia do verbo haver, existia um homem. Então o 8 diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele.
homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Já parou para pensar qual o testemunho que Deus pode dar da gente? Isso é sério, bastante sério, porque o nosso testemunho, na verdade, é a nossa credencial, a nossa identidade de servo de Deus, de cristãos. Compaixão e amor é um. Vamos olhar a hora e vamos beber uma aguinha. Aproveita, pega a sua água aí, porque a água é vida, por isso que a gente tem que se alimentar todos os dias da palavra de Deus. Maravilha. Vamos lá. Compaixão. A Bíblia relata Jesus movido de íntima compaixão em diversos momentos, mostrando o quanto ele se importava com a dor e o sofrimento alheio. Compadecer-se. No grego, é esplagnizomai. Esplagnizomai significa ser movido pelas entranhas, pois acreditava-se que as entranhas eram a sede de amor e de piedade. Antigamente eles tinham essas ideologias, mas é claro, não havia toda a ciência que tem hoje, né? Jesus era testemunho vivo do amor de Deus, atitude a ser imitada e indispensável aos que exercem a liderança na igreja. Que Deus nos ajude a exercer uma liderança em amor, uma liderança em compaixão, uma liderança onde a gente possa se preocupar com os nossos amigos, nossos irmãos, de verdade, onde a nossa preocupação não seja interesseira, mas que seja uma preocupação movida pela compaixão e movida pelo amor, tá bom? Sempre se preocupe aí com seu amigo. Você, eu, nós somos tutores dos nossos irmãos. Lembra que quando o Senhor foi perguntar para Caim a respeito de Abel, ele fala para o Senhor: Senhor, sou eu porventura tutor do meu irmão? Sou eu guardador do meu irmão? Olha que resposta arrogante. Na verdade, nós somos aquelas pessoas que podemos ajudar uns aos outros, que podemos ajudar aos nossos irmãos, e há momentos que eles nos ajudarão. De uma forma ou de outra, nós estamos sempre ajudando e sendo ajudado por Deus. Tá? Por Deus, não só pelos irmãos, porque é dos irmãos que nós estamos falando. Vamos lá. Mansidão. Ser manso não significa ser fraco, mas dominado pelo Espírito de Deus. A mansidão está elencada pelo apóstolo Paulo no rol do fruto do Espírito. Mansidão, em grego, é praotes, traduzido por gentileza, bondade e humildade. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Mansidão. A mansidão, a gente só sabe que estamos com capacidade de exercer esse fruto do Espírito quando um momento de adversidade bate na nossa porta e a gente consegue manter o equilíbrio e sair de maneira elegante daquela situação, daquela enrascada, daquele momento adverso. A mansidão é algo que, no meio de uma vida agitada, de uma correria no mundo, correria na igreja, e evento aqui, evento ali, trabalho lá, trabalho cá, estudo lá, estudo cá, é uma coisa que anda meio extinta. O que você acha? Que nós, os servos de Deus, muitas das vezes deixamos a mansidão de lado. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo inunde a nossa vida. É Ele quem habita em nós, e Ele é o Deus presente em nós. Então vamos sentar e vamos bater um papo sério com o Espírito Santo.
olhar para dentro de nós, fazermos uma introspecção e quem sabe falar, Espírito Santo, eu estou aqui, sou teu servo, tu está dentro de mim, mas eu percebo que falta essa mansidão na minha vida. Cada um faz a introspecção, a análise, examine-se, pois, o homem a si mesmo e observe se está tendo ausência de mansidão. Fazendo um trocadilho aí com a fala de Paulo. Vamos lá, bem dizer e abençoar. Gaio e Demétrio eram abençoadores que estavam prontos e dispostos a acolher os mais vulneráveis, a acolher os mais vulneráveis. Essa característica era visível no auxílio ao rebanho de Cristo. Por isso, o serviço, a conduta dos dois foi enaltecida por João. Diótrefes, além de ter dificuldade em abençoar, maldizia seu líder, que também era visto. Abençoar é um ato do bom relacionamento e o chamado de um bom líder. Vamos lembrar que Abraão, o que Deus disse para Abraão? Abraão, vamos lá. Gênesis capítulo 12, para a gente poder compreender isso aqui melhor. Gênesis capítulo 12. O que diz Gênesis capítulo 12? Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ó, tu serás uma bênção. Quem você abençoa? Vamos lá, cadê? Peraí, volta aqui. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, Abraão foi chamado para ser uma bênção, não para ser uma maldição. Aí Deus disse para ele, ó, quem te abençoar, eu vou te abençoar. Quem amaldiçoar, eu também vou amaldiçoar. Mas isso é com Deus. Não cabe a nós, servo do Senhor, ficar praguejando, lançando palavras de fracasso, de derrota, lançando maldição na vida das pessoas. Cabe a nós, aqui pelo chamado, sempre bem dizer e abençoar. Então esquece palavras de maldições, tá bom? Que não saia da nossa boca palavra para amaldiçoar, até porque a fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Então automaticamente, quando a gente abre a boca para amaldiçoar, o que acontece? Nós estamos jorrando os dois tipos de água. Que fonte é essa? Aí a gente aprendeu numa teologia neopentecostal de que a tua palavra tem poder. Não, o que tem poder é a palavra de Deus. Essa palavra, ela é poderosa. Agora, a minha palavra, a sua palavra, ela pode ter poder na vida emocional da pessoa. Se você lança uma palavra e aquela pessoa abre o seu coração e recebe aquela palavra, e aquela palavra é uma palavra de fracasso, de derrota, ela fica com aquilo na mente, que a palavra que saiu de você vai derrotar a vida dela e que ela é fracassada. Essa palavra, na sua vida emocional, ela vai ter um efeito arrasador. Agora, a palavra que tem poder de verdade é a palavra de Deus. Aí a gente fica, não, porque a tua palavra tem poder, a tua palavra tem poder. Muito cuidado com isso, porque a Bíblia não sustenta essa ideia. O poder da palavra é o da palavra de Deus. Agora, na vida emocional, se você der lugar para que as pessoas te diminuam, você automaticamente vai ser inferiorizado por alguém que lançou uma palavra para poder te diminuir. Tá bom? Se blinda aí, porque isso é importante. Vamos lá. Ter uma vida transformada. Pedro foi um discípulo de Cristo, no 2, tá? Pedro foi um discípulo de Cristo, sofreu uma profunda transformação em sua vida pessoal e ministerial.
de um simples e rude pescador, passou a ser um dos principais líderes doutrinários e pregadores da Igreja de Cristo. Assim, tornou-se um líder forte por seu testemunho pessoal. Antes de um discípulo medroso, após o encontro com Jesus Cristo ressuscitado e cheio do Espírito Santo, um apóstolo ousado. O que nos dá ousadia é o Espírito Santo. Agora, existe uma diferença, e é bom até você pontuar isso na sua aula, existe uma diferença entre ser grosso, ser ignorante e ser ousado. Ser cheio do Espírito Santo e falar na autoridade do Espírito. Existem algumas pessoas que são grossas, ignorantes, falam com rigidez, de maneira ríspida, e acredita aquela atitude sua, autoridade de Deus, e acredita que ela está falando ali impulsionada pelo Espírito Santo. Então é bom a gente entender isso aqui, que a ousadia do Espírito Santo não é ser grosso com as pessoas. Para a gente poder não confundir e a gente mesmo que está ouvindo as pessoas saber quando é ignorância, quando a pessoa está falando do seu temperamento, no seu temperamento colérico, sanguíneo, e quando ela está com ousadia do Espírito Santo. Então sempre mantenha esse discernimento aí, para você não cair no conto do vigário. Vamos lá. Pelo poder do Evangelho. O termo Evangelho no grego, Euangélio, significa boas notícias ou boas novas. O Evangelho é o poder de Deus. Romanos 1:16. Nada é tão poderoso, porque o Evangelho ele é capaz de mudar o mais vil pecador, tirar ele da lama, lavar, dar um banho e firmá-lo na rocha e transformá-lo num homem de bem, numa nova criatura. Ninguém tem poder de fazer isso. A psicologia não tem, a medicina não tem, a psiquiatria não tem. O Evangelho, ele é o poder de Deus, que se nós dermos lugar a esse poder do Evangelho, a nossa vida é afetada de uma maneira que a gente não imagina. Que Deus possa encontrar em nós, que o Evangelho de Deus, que é poder, possa encontrar em nós. E que na nossa mente isso possa trabalhar constantemente. Evangelho é poder, Evangelho é poder, Evangelho é poder, mas é poder de Deus. Para que isso fique bem fixado na nossa mente e a gente trate o Evangelho como ele é. A gente tem o hábito de falar assim, o Evangelho é a dinamite de Deus. É claro que nós estamos usando um anacronismo linguístico, porque a dinamite veio a existir já no século XVIII para o século XIX. Então não existia a dinamite, mas já existia a palavra dínamos, que é poder, que é o Evangelho. Então quando a gente fala que ele é uma dinamite, nós estamos usando de um anacronismo linguístico. Mas o Evangelho vai muito além de uma dinamite. Dinamite não é nada perto do poder do Evangelho de Jesus. 2:2 diz, pelo testemunho cristão. Quando Jesus disse, quem vos recebe a mim me recebe, e quem me recebe a mim recebe aquele que me enviou, estava fazendo referência ao testemunho. Diótrefes, ao resistir em receber João, não reconhecendo como apóstolo, estava rejeitando o próprio Cristo que tinha comissionado o apóstolo. Diótrefes, ele tinha algum problema de inferioridade, superioridade, ele sofria de megalomania, ele queria sempre estar no centro e isso, qualquer pessoa que chegasse perto dele com qualidade, parece que era uma assombração para Diótrefes, então ele ficava se blindando ali, se colocando ali numa caixa blindada e fazendo com que
as pessoas fossem rejeitadas por ele para que ele não perdesse o seu posicionamento. Infelizmente, Diótrefes é uma pessoa que a gente não deve tomar como exemplo, salvo de uma maneira negativa para que não venhamos a cometer os mesmos erros de Diótrefes. Essa condição exaltada por João, que ele está exaltando Demétrio, né, que é totalmente ao contrário de Diótrefes. Então João exalta Demétrio, que também nós damos testemunhos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Então ele dava testemunho de Demétrio, ele dava testemunho de Gaio, mas já Diótrefes, um péssimo testemunho. É muito ruim quando as pessoas dão mau testemunho do cristão. É péssimo quando um cristão é mal falado, mal visto. Que a mensagem do evangelho ela tem que ser uma mensagem para me transformar. Ela tem que ser uma mensagem para mudar a minha vida. Ela não pode massagear meu ego, me fazer eu me achar que eu sou mesmo o cara. Diótrefes, ele tinha essa mentalidade de que ele era o cara. Eu não sei, a gente não tem muito conhecimento vasto a respeito de Diótrefes, mas pensa bem como não seriam as mensagens de Diótrefes. Egocêntricas, massageadoras de egos, deveria pregar sempre pregações que o exaltasse. Deveria mais ou menos ser assim. A gente vai fazendo mais ideias aí. Vamos lá. O que você tem a falar de Diótrefes? Tem algum conceito? Estudou alguma coisa interessante dele? Deixa o seu comentário aí que vai agregar conhecimento para nós, tá bom? Pelo poder do Espírito Santo. Foi o próprio Jesus quem convocou seus seguidores a serem suas testemunhas. Ele disse que essa condição seria alcançada pelo poder do Espírito Santo, que desceria sobre os seus discípulos. Então, testemunhar sobre Jesus é uma missão colocada para cada indivíduo do corpo de Cristo. É uma missão colocada, testemunhar. Mas Diótrefes, como o seu integrante, deveria ter um testemunho que honrasse Jesus, mas sua reputação não apontava para Cristo. O Espírito glorifica a Cristo. Sempre Cristo deve ser o alvo da glorificação. A gente não pode ser glorificado, aclamado mais do que a Cristo. Por mais que a pessoa seja uma pessoa honrada, Cristo é sempre o centro das atenções. Tá bom? Vamos lá. O 3.3. 3. Tópico 3. Vivendo para fazer o bem. O termo bem no grego kalopoieo, que significa agir corretamente, fazer o bem, é a essência do evangelho e a forma como Jesus viveu na terra. Aí a gente tem um texto aqui muito importante que a gente precisa ler, que é Romanos. Romanos capítulo 12 diz assim, o verso 20, em Atos, aí fica difícil. Estou em Atos. Romanos capítulo 12, verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então, apartar-se do mal. Não se deixe vencer do mal, mas vencei o mal com o bem.
Outro ponto importante, nós temos aqui também. Cadê o texto? Ó, 15, o 5, 15 de 1 Tessalonicenses. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. É importantíssimo isso aqui. Ó, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, é pagar mal por mal. Não compete a nós cristãos tal prática, tá ok? Vamos lá. Então, aparta-se do mal. O 3.2. 3.2? Não. 3, tópico 3, subtópico 1. Aparta-se do mal. O termo mal do grego kakos refere-se à natureza perversa no modo de pensar, sentir e agir. É baixo, errado, perverso, desagradável, injurioso, pernicioso, destrutivo, venenoso. Diótrefes fazia o mal e era repreendido por sua conduta contrária de um líder comprometido com o reino de Deus. Vamos beber uma aguinha. Que deu sede. Vamos lá. Aparta-te do mal e faze o bem. Não compete a qualquer líder que eu falo qualquer líder. Você lidera um grupo, você é líder. Você é líder da sua casa, você é líder de áreas na igreja, no serviço, não sei. Você exerce a liderança em algum momento. Não compete ao líder pagar mal por mal. Então, sempre, se possível for, sempre exerça a bondade. Sempre faça de modo diferente. Nunca permita que as pessoas ditem como você vai se comportar. Falei alto porque falou alto. Fiz mal porque me fez mal. Ou seja, quando a gente tem tais atitudes, nós estamos permitindo que as pessoas ditem como a gente se comporte. Então eu não posso permitir que ditam como eu me comporto, por isso, se me fizeram mal, eu vou fazer o bem, porque o meu comportamento é para fazer o bem. Que Deus nos ajude a, dessa forma, vivermos o Evangelho. Vamos ao tópico 3, subtópico 2. Buscar a paz. O termo buscar, do grego zeteu, significa procurar, a fim de encontrar, empenhar-se e procurar. Pedir enfaticamente. A paz não é um estado natural, pois a partir da queda do homem, o pecado passou a gerar conflitos, tendo como primeiro salário um fratricídio, a morte de Abel por seu irmão Caim. Assim, o mundo tem sido influenciado negativamente pelo inimigo, que é homicida e continua semeando contenda e discórdia. Diótrefes não era um discípulo da paz. Seu mau testemunho matava a fé dos irmãos. Já viu palavras assassinas? Palavras que matam a sua fé, que matam a sua esperança, que esfria a sua expectativa? Lembra de Jairo indo feliz da vida, caminhando com Jesus, para que Jesus fosse à sua casa, e aí chega alguém e fala assim, um servo, e fala assim, não precisa mais incomodar o mestre, a menina é morta. Pensa bem, você tem uma expectativa, e aí vem uma palavra que a gente pode dizer como uma palavra que mata o seu sonho, que anula a sua esperança, que assassina a sua fé, inclusive, para se aproximar
de pessoas com palavras negativas, você tem que ser muito forte para ter a capacidade de influenciar essa pessoa para que ela passe a ter palavra de fé, de entusiasmo, de vibração, de certeza. Isso é importante por demais, tá bom? Então, busque a paz e não utilize de palavras para que vidas sejam massacradas, tá bom? Você que fala, a gente sabe que quem fala, ele também fere. Se a gente falar assim, pô, eu não firo ninguém, você fere também, eu firo. Muitas das vezes a gente fere sem querer, sem intenção. Às vezes tem pessoas que são muito sensíveis, se machucam com qualquer coisa, às vezes você não falou nada, está dentro do contexto, está dentro da Bíblia, você pregou algo, ensinou algo, mas há às vezes pessoas que se ferem. Nós, às vezes, ferimos as pessoas, consciente ou inconsciente. E nós também somos feridos pelas pessoas, consciente e inconsciente. Então a gente tem que saber ponderar quando a gente estiver ouvindo e alguém estiver ferindo-nos, que a gente precisa ter equilíbrio, porque existe mesmo esses momentos. Isso é uma via de mão dupla. Ora eu falo, ora eu sento para ouvir. Ora você fala, ora você senta para ouvir. Então quem fala acaba muitas das vezes também ferindo as pessoas. Eu seria infantil falar que não, que jamais você ou eu fizemos isso. Talvez já fizemos sim por várias vezes. Que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós e que a gente consigamos sempre ter palavras que levante o caído. Vamos aqui para a gente fechar, amar a justiça. A justiça deve ser praticada. Aquele que ama a justiça deve praticá-la. Quem a pratica é abençoado e tem suas orações respondidas por Deus. E quem ignora faz o mal e o rosto do Senhor é contra ele. Deus ama a justiça porque ele é justo. Gaio e Demétrio refletiam a justiça divina na forma como procediam na igreja e tratavam as pessoas, até mesmo as estranhas. A forma com que Gaio e Demétrio tratavam as pessoas, as estranhas, que eles não conheciam, refletia a justiça divina. Então, mais um ponto aqui importante é que o nosso tratamento possa refletir a justiça de Deus nas nossas vidas. Que Deus, que o Espírito Santo nos ajude a lecionarmos essa aula na autoridade, na humildade, na intrepidez do Espírito Santo. Não se esqueça de orar pela sua turma, de jejuar, de se consagrar, de estudar com afinco a palavra de Deus e levar o melhor alimento possível, nutritivo, para os seus alunos. Leve muito a sério o ensino da palavra de Deus, tá bom? E o verdadeiro discípulo é construído por comportamentos que mostram compromisso, respeito, amor e um bom testemunho. Gaio e Demétrio, ao longo da sua trajetória, tiveram seu ministério digno de serem reconhecidos, não só pela igreja, mas por seu líder, construindo um bom testemunho. Chegamos ao fim, graças a Deus, Deus nos deu essa oportunidade, mais uma aula que nós estaremos estudando. Deus te abençoe, um grande abraço, fica com Deus e que o Espírito Santo nos pegue e nos ensine a ensinar e que os alunos possam serem impactados com o ensino da palavra de Deus. Grande abraço, até a nossa próxima aula.